O cantor Gustavo Lima, dono da SAF do Goiás, essa história que surgiu nos grupos aí do WhatsApp, enfim, nas redes sociais nos últimos dias, e de fato o Gustavo Lima tem o interesse de investir no futebol nos próximos anos. Será que esse clube é o Goiás? Olhando pelo nosso lado, como o Verdão encaminha, por exemplo, para a sua transformação em um clube empresa, visando maiores investimentos nos próximos anos. Inclusive, o antigo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, afirmou em um investimento no mercado internacional de até 2 bilhões de reais por 10 temporadas. Quero trazer os detalhes sobre estes assuntos, também a minha avaliação a respeito do clube empresa. O Goiás hoje que é um clube bem saneado com a mudança de estatuto. Imagino que em no máximo 2 anos já se tornará mais uma SAF aqui no país. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e também o vídeo do apoiador de hoje, que é a Bueno Tênis Club. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024, queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas. Oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beach tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós, da Bueno Tênis Club, estamos te esperando. Para você que quer começar um novo esporte em 2024, convido a conhecer a Bueno Tênis Club, que está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ao Goiânia Shopping do Vaca Brava. Lá você encontra o tênis e também o beach tênis. Vai lá, agende a sua aula experimental pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Vou deixar os dois links tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje, aliás, o primeiro conteúdo do ano de 2024. Um feliz ano novo para todos que acompanham aqui o canal. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. E indo aí para nossa quarta temporada seguida, né, completo aqui só no YouTube do Goiás News, 21, 22, 23 e agora mais uma, se Deus quiser, né, a quarta consecutiva aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês e começando o ano para falar sobre o futuro, uma expectativa, uma perspectiva de um futuro melhor para o nosso clube. Acho que caminha a passos ainda tímidos para isso, como por exemplo a mudança de estatuto. Hoje o Goiás é sim um clube profissional, com a contratação de um CEO, também um diretor, um executivo de futebol fora do clube, não é ninguém da família, não é um ex-jogador, enfim, eles podem ter essa capacidade, mas você indo no mercado e buscando nomes profissionais, a tendência é disso melhorar. Além, claro, do conselho de administração responsável por monitorar tudo que está acontecendo dentro do clube. É um primeiro passo para a transformação em uma SAF, algo que, por exemplo, o Bahia já fazia, se eu não estiver enganado, desde 2018, 2017, até a sua transformação em um clube empresa. Fortaleza também, então dá para dizer que essa mudança de estatuto é, digamos, um estatuto tampão para o Goiás se transformar em uma SAF, uma sociedade anônima no futebol. A tendência é que isso aconteça até a temporada de 2025, venho falando sobre esse assunto desde 2021 e sempre colocava mais ou menos isso. Paulo Rogério Pinheiro também, antigo presidente do Goiás, com essa mesma expectativa, né, até o final do ano de 2025 ou até mesmo em 2024. E sobre o Gustavo Lima, algumas especulações envolvendo o cantor mineiro que mora em Goiânia, enfim, faz sucesso no mundo todo. Surgiu principalmente no WhatsApp, isso deve ter mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, tá? Mas resolvi gravar esse vídeo dia 1º de janeiro, enfim, ano novo, o pessoal acaba criando uma expectativa maior. O Gustavo Lima tem sim o interesse de investir no futebol, já falou sobre esse assunto em outros programas, principalmente em Minas Gerais, mas no Cruzeiro, tá? O Cruzeiro de Belo Horizonte, o que é o clube do coração do Gustavo Lima. No Goiás, pelo que eu pude apurar, não existe nenhum tipo de sondagem, de proposta oficial ou algo nesse sentido, mas serve de, digamos assim, de análise dentro do estado, como as empresas importantes do estado, elas não investem, por exemplo,
no futebol, até mesmo no Campeonato Goiano, algumas marcas médias, né, perante o cenário nacional, internacional, mas as gigantes aqui do estado, como por exemplo uma Friboi, uma Neoquímica, como já investiu no Goiás, né, acho que dá para perceber aqui pelo estúdio, elas não patrocinam mais, então uma desvalorização até mesmo das empresas locais, mediante ao Campeonato Goiano e principalmente aos clubes, né? Então empresas médias têm sim um apoio, como por exemplo o Grupo Imperial com a Lafruit, né? É uma empresa gigantesca dentro do estado, mas por exemplo perante o mundo, enfim, não é enfim, lá em Tumbiara. São vários exemplos, tanto na capital quanto também no interior. Um ramo de farmácias que já investiu bastante no clube também, como a Geolab, a Cifarma e por aí vai. Elas não participam mais hoje dentro do clube. Se a gente pegar os últimos patrocinadores aí do Goiás, do ano passado, eu acho que só a 5G Energia Solar era aqui de Goiânia, cara, por incrível que pareça. E as outras, assim, são empresas de fora, né, como por exemplo a Esportes da Sorte, não lembro de cabeça aqui todos os nomes, mas até mesmo a Unimed, né, de Goiânia, parou de patrocinar há alguns anos. Então é uma situação complicada, olhando para o próprio umbigo, um estado tão rico, tão próspero, com várias empresas e marcas grandes, figuras também importantes, elas não têm, digamos, esse apego, esse afago para investir no futebol. E acho que se isso acontecesse, a gente poderia estar numa situação bem melhor, olhando, né, para o próprio umbigo, até mesmo em comparações no Ceará, né, várias empresas locais investem no Fortaleza, no Ceará, no Rio Grande do Sul também da mesma forma, várias empresas que, se patrocinar um rival, acaba tendo que levar para o outro também, porque senão a rejeição de um lado da cidade fica muito grande. Infelizmente aqui em Goiânia a gente não tem isso. O Goiás irá sim se transformar em uma SAF, daqui a pouco falo mais sobre os valores, mas em relação a essa história envolvendo o Gustavo Lima, não existe. O que serve de, digamos, reflexão, essa é a palavra certa, pra gente como torcedor do Goiás, como goiano, né, enfim, esta falta de interesse, né, por que isso acontece das marcas locais com os clubes. Aí você vai falar, mas o futebol goiano não ganhou nada. Tá, mas o Goiás, se você pegar ali em termos de estatísticas, de aparições, de importância, relevância, desde a criação do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele sempre está na 14ª colocação, né? 14ª, no máximo 15ª, às vezes em alguns números até mesmo na frente, por exemplo, de gigantes clubes como o Vasco da Gama. Então o Goiás não é qualquer um. A gente como local, isso vale para qualquer lugar do mundo, tem a tendência de desvalorizar o que é nosso, porque a gente já nasceu vendo aquilo na nossa cara, a gente não tem uma outra perspectiva vendo de fora, tá? Então o Goiás ele tem sim uma importância nacional, está aí tranquilamente entre os 15 e 16 maiores clubes do país, não é um Zé qualquer, e a gente está falando também de um estado muito próspero. Então essa falta de investimento, essa falta de patrocínio, até mesmo em competições menores, como o Campeonato Goiano, é algo que me preocupa, né? Me chama também a atenção. Por isso, até falando sobre esse assunto de investidores locais, né, o Goiás que já teve, por exemplo, a Neoquímica em 2 vezes, em 99 e em 2009, né, o retorno, também a Mabel, em 94, 95, dentro desse período, desses patrocinadores masters, né, assim, de empresas locais, e hoje está muito menor, né, se a gente comparar com outros anos. Sobre, por exemplo, valores, né? O Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ainda em 2021, afirmou que naquele cenário, após uma análise de uma empresa de consultoria, o Goiás ele teria, por exemplo, uma capacidade de arrecadar 2 bilhões de reais com possível investimento estrangeiro. Caso consiga tal investimento, o clube teria uma vida financeira útil por mais ou menos 10 anos, podendo investir 100% no futebol. Então, segundo Paulo Rogério Pinheiro, na ocasião, com análise do valor de mercado, se assim podemos dizer, da marca do Goiás Esporte Clube, essa possibilidade de arrecadação de 2 bilhões de reais em um investimento para 10 anos. É difícil a gente estipular valores, pelo menos dentro desse cenário. Eu acho que o Goiás ele é um clube muito atraente para investidores do exterior, sabe? Eu acho que o Goiás ele vai ser comprado facilmente em uma SAF, assim como, por exemplo, o Coritiba, porque estão em 2 cidades importantes, 2 estados relativamente bons, né, aqui do Brasil, em comparação também, e que tem uma torcida, uma história dentro do cenário local, e o Goiás até melhor do que em relação ao Coritiba, porque não tem nenhuma dívida. Então eu vejo hoje, em um cenário de investidor, é óbvio que a gente como torcedor vai puxar a sardinha para o nosso lado, não tem como negar, mas eu vejo o Goiás como um clube muito atraente
para um investidor, tendo um estádio próprio, dívidas quitadas no centro-oeste do país, próximo de uma capital, da capital do Brasil, no caso Brasília. Então, eu acho que aos olhos do cenário exterior, o Goiás é um clube muito interessante a se investir, e isso deve acontecer nos próximos anos. Com a transformação do novo estatuto, o Goiás já é um clube profissional. Sobre outras questões, até separei aqui, por que o Goiás precisaria virar uma SAF? Dar aquele passo maior, a retirada completa de amadores dentro do clube, aí sim você transformando 100% em um futebol e uma associação, enfim, tudo profissional, e uma maior capacidade de investimento. Hoje o Goiás não tem condições e nem a filosofia, a cultura de pagar, por exemplo, 20 milhões de reais em um jogador. Com a chegada de uma SAF, um investimento de fato maior, aí sim isso poderia acontecer. Então, para você dar esse passo além desse faturamento de 100, 150, 200 milhões de reais e um investimento consequentemente alinhado a isso, você precisa de um investidor de fora, e no antigo estatuto do Goiás não era nem permitido conversar a respeito desse assunto. Então, já é um começo. Não é o ideal, mas eu vejo o Goiás começando 2024 de uma forma mais profissional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa a respeito desse assunto. Essas especulações malucas, envolvendo celebridades, enfim, faz parte. Vai que, vai com o Gustavo Lima, o Leonardo, o Bruno Marrone, enfim, um desses caras aí do sertanejo se interessando em um futebol. Acho que seguindo para uma linha mais profissional é o ideal, como investidor, enfim. Eu acho que tem que analisar muito bem quem que é esse camarada, não é fazer a SAF de qualquer jeito, mas já é um começo. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários sobre esse assunto. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!